Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje é a festa de São João na Porta Latina, o evangelista. São João foi levado a Roma, já depois da morte, ressurreição e ascensão de Nosso Senhor, e ele foi submetido ao martírio. Quem relata isso é Tertuliano. E o martírio que lhe tocou foi ser posto num caldeirão de óleo ao ponto da fritura. Fritaram São João Evangelista. E a tradição nos relata que no dia, é a festa que celebramos, ao sair do óleo fervente, ele saiu mais jovem. Ele não morreu. Então, ele vai morrer quase centenário. Depois dessa tentativa de martírio, ele foi enviado lá para a ilha de Patmos, na Grécia, onde ele vai se tornar profeta, porque vai ter a revelação do Apocalipse, que é o último livro que compõe a Sagrada Escritura, e vai morrer de morte morrida, e não morte matada, como tentaram fazer na festa que hoje nós celebramos. É perigoso falar isso, que vai passar o carro dos churros do Chaves, aí danou-se. Então, é incrível perceber como Deus confunde as ações dos homens. Se frita um apóstolo e ele sai jovem. Ele vai morrer velho. E esta fritura, São João, como foi com o espírito de Marte, por isso a igreja celebra hoje a missa em cor vermelha. Ele tem a coroa de Marte. E porque Deus reservou ao seu apóstolo, é o único, não Marte. Marte sem ter morrido, melhor. Porque São João, ele tem aí distintivos que os outros não têm. São Pedro é papa e amava muito a Cristo e foi posto como cabeça visível da igreja. Agora, São João era o apóstolo virgem. Sua virgindade faz com que ele seja mais amado pelo Redentor e depois que ele seja o custódio da Santíssima Virgem. E Deus vai lhe dar mais. Vai fazê-lo evangelista, vai fazê-lo apóstolo antes, hoje mártir, e por último, profeta. Assim que os troféus de São João são inúmeros, dada a sua virgindade, a sua integridade moral absoluta. Verdade que os apóstolos todos foram confirmados em graças e foram santos imensos, mas São João se destaca por esta conduta peculiar que mereceu estes prêmios do Nosso Senhor. Que nós podemos tirar de lições para a nossa vida, que não é muito, neste vale de lágrimas, muito menos penosa do que, porque todos os dias nós estamos fritos. Todos os dias temos nosso barril de óleo fervente para encarar. Quando nós temos a fé robusta, a fé não tira o espírito humano, no sentido que vamos ter o sistema nervoso funcionando e a nossa humana fragilidade segue. Mas quando a fé reina junto com a graça de Deus, o espírito humano tende a ser atenuado e quem fala e reina é o Espírito de Deus. O primeiro exorcismo sobre o mundano é tirar do pecado, sair do pecado mortal. Então, como dizia o próprio São João, quem peca é escravo do pecado. Então, ao se confessar os pecados graves, temos aí a libertação dos pecados graves. Mas com esse espírito de fé e deixando a graça de Deus falar mais alto do que as previsões humanas, aí nós vamos ter um São João todo dia frito, mas cada dia mais jovem. Porque Deus confunde. Vem as tribulações para a alma, tudo para destruir. Era para estar totalmente prostrado em cama, com medo até da luz do sol. Mas para as almas que vivem com fé, elas ficam mais fortes.
Eu não vou aqui desacreditar a fragilidade do homem moderno, que tem sérias complicações que o homem de 2000 anos não tinha. Não, mas a natureza é a mesma. Ferida com as mesmas feridas. É verdade que o entorno, as circunstâncias se agravaram. Mas, por outro lado, a graça de Deus não ficou menos onipotente, como sempre foi. Então, por quê? Porque o espírito de fé faz com que encaremos todas aquelas coisas que Deus colocou diante de nós. É azeite fervente. Entre. É respeito humano. Encare. É uma tentação contra qualquer virtude, a pureza. Fuja. É contra a paciência. Se robusteça, e assim a nossa alma, encarando o que deve ser encarado e fugindo do que devemos fugir, Deus, para quem não tem a fé e vive e encara isso com espírito de fé, eles vão ficar destruídos por essa tentativa de virtude. Mas para as almas que fazem isso por Deus, para agradar o bom Deus e para se assemelhar aos santos, ficarão mais fortes. Então, por que nós, então, tentamos praticar a virtude e muitas vezes nos cansamos? A religião se torna tediosa. A oração, um parto de mamute gêmeos nascidos na maioridade, uma dor tremenda. E as outras virtudes, um horror, porque nós queremos fazer o bem sobrenatural, que está sobre o natural, com as forças humanas. E lembremos-nos do que disse o nosso Redentor: sem mim nada podeis fazer. O natural não é nada diante do sobrenatural, é algo, mas não é de longa duração. Aí nós vamos entender por quê. Aí falar, mas são muitas exigências de Nosso Senhor. Se nós encaramos as toneladas da religião com os poucos 25 quilos que nós temos, nós não vamos mover 1 milímetro da cruz de Cristo. Agora, se nós carregamos as toneladas da cruz do Senhor Jesus, nosso Deus e Redentor, com a força de Deus, nós podemos mover somente com leve sopro. E isso é a graça de Deus. Nós obramos com a força de Deus, que age no ser humano com o mínimo do ser humano, que é deixar Deus reinar. Por isso evitamos o pecado, nos esforçamos, e o segredo dos segredos é a conversão da nossa vontade e a submissão da nossa inteligência ao que Deus quer que seja feito. Então, queridas almas, todos nós passamos pelos nossos caldeirões de azeite. E se saímos dali como uma pururuca, é porque nós não entramos na tribulação revestidos com a robustez própria dos atletas de Cristo. Verdade que a espada arrancou a cabeça de muitos mártires, mas eles não foram gritando por suas mães, dizendo: socorro, me tirem daqui. Esse é o espírito humano. Agora, o espírito de Cristo espicha o pescoço, já perdoa o verdugo e faça seu serviço, porque da terra para o paraíso. E isso somente pode ser feito pelo Espírito de Deus. E a graça não precisa esforçar-se para caminhar sobre as águas, ressuscitar mortos, limpar leprosos, como muitos santos fizeram. Basta aquela graça que nós recebemos do batismo, e quando a perdemos pelas nossas infidelidades, recuperamos com a nossa confissão sincera. É essa a graça que faz com que possamos encarar tudo. Aí o diabo, seja o mundo cruel, o espírito de apostasia que quer engolir todos, mas essas almas que encaram esses espíritos malignos com a graça de Deus, não vão ficar aí desesperadas. Não vão tentar fazer o que não está ao nosso alcance. Vamos se manter fiéis e com essa sanidade, o que foi o rejuvenescimento para São João na sua pele, velho, hein? Ele entrou lá cheio de rugas no caldeirão e saiu com a pele de uma criança de alguns poucos anos.
O que foi rejuvenescimento para ele, quando nós encaramos o que devemos encarar com o Espírito de Deus, é robustez para nossas almas. E poupa rugas também, hein? Muita tensão nervosa faz rugas aparecerem antes do tempo. As senhoras sabem disso. É o corpo humano. Se faz um para-raio das tensões da alma. Depois, enfermidades físicas, hein? Porque nós, às vezes, não estou dizendo que toda pessoa doente ou todas as pessoas com ruga faltam virtude. Não é bem assim. Caem-se os cabelos, aí o padre entra na fila destes. Se perde, infarta, se perde os anos de vida também. Depois, tantas tribulações físicas, mas a robustez de alma faz encarar isso e sair como se não tivesse passado por essas tribulações. Aí vamos entender que esse era o espírito da sociedade que vivia em sanidade e sofreu muito mais do que nós. Mas encaravam isso com o quê? Com o Espírito de Deus, da graça, das virtudes. Então, queridas almas, se nós queremos viver bem, no que se pode viver bem neste vale de lágrimas, nós devemos ter em grande conta, em alta conta, a graça que vem em nossas almas e vai embora muito rápido, porque nós expulsamos pelo pecado grave. A mínima ocasião, nos prostramos e o diabo arranca a graça da nossa alma. A mínima tribulação, antes dela aparecer, já murmuramos, nos queixamos, saindo refunfiando, e quando for para encarar a tribulação, a nossa alma já se desgastou antes de encará-la. Vamos ser o quê? Destruídos por ela. E quando vislumbramos os santos, a vida de oração, e falamos, não, isso é impossível, vamos desencorajar nossa vontade. E por quê? Porque o espírito humano é covarde. Se faz muito forte, muito tal, mas é um espírito da covardia. E o espírito de Deus é da valentia prudente, mas requer essa submissão do humano totalmente ao divino. E este é o segredo da santidade. Eles foram santos. Tiveram dúvidas, incertezas, dificuldades, tentações, das que temos a piores, mas não encararam isso com o espírito humano. Encararam isso com o espírito da graça. Inclusive se robusteceram espiritualmente, fisicamente, plenamente, porque o Espírito de Deus não destrói o homem. Deus que nos criou, que nos destrói, somos nós e o pecado e o diabo. Deus nos conserva, mas a vida tem um limite neste mundo, desde o pecado de Adão, somos ceifados pela morte, mas com essa integridade mental, espiritual total do homem, porque a graça não deixa ninguém lesado da cabeça. Não deixa. A graça de Deus não deixa ninguém enlouquecido no sentido psiquiátrico da palavra. Não deixa. Pelo contrário, dá mais sanidade. E é verdade que um sano segundo Deus vai parecer louco segundo o mundo. É o que São Paulo diz. O que o homem chama sanidade é loucura aos olhos de Cristo. E o que é sabedoria aos olhos de Deus é loucura para os olhos do mundo. Mas aí é a deficiência da concepção mundana de sanidade total. Então, queridas almas, celebrando São João, peçamos esta graça. A crise que nós vivemos na igreja hoje é cruel. Muitos enlouqueceram por causa dela e seguem enlouquecendo-se, porque querem solucionar essa crise. Qualquer um que tentar solucionar ou vai apostatar ou vai enlouquecer. Não existe outro caminho. Mas se devemos encará-la é fazendo com que não deixemos a apostasia arrancar a nossa fé, da nossa alma, da nossa casa, dos meninos, seus filhos, almas que assistimos, e isso já é um heroísmo que só podemos com a humildade e com a total submissão, esperando as promessas de Deus. E a nossa alma sai jovem, com menos rugas, espiritualmente falando, porque na esperança total nós descansamos em Deus em plena batalha cruel e decisiva, que sucumbir vai para o inferno e vencer
ganhe o paraíso. Então peçamos a São João essa graça. E era um homem velho, cansado de tantas perseguições, e foi no auge da sua velhez, do cansaço, da sua vida apostólica, que Deus o coroou como profeta. Viu o segredo do Apocalipse e o último livro da Sagrada Escritura, que encerra a história da humanidade. Por quê? Bom, mostra que a tribulação, muitas, o justo tem por sofrer, como diz o Salmo, mas de todas elas livra o Senhor. Então peçamos a São João essa graça, sermos fiéis à graça, encararmos o que devemos encarar, mas com a força de Deus. Se não, caso contrário, seremos esmagados pelo peso da tribulação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.